Certa vez, uma moça queria se juntar a um clube. Sabe esses clubes recreativos? Então ela foi lá, viu o que ela tinha que fazer e ela teria que pagar uma mensalidade para frequentar esse clube. Ela não achou nem um pouco estranho ter que pagar uma mensalidade, porque ela sabia que através daquela mensalidade é que o clube teria recursos para fazer as manutenções, para fazer todas as atividades que o clube precisava fazer. Depois ela decidiu que ela queria ajudar uma organização, uma ONG, que tinha os mesmos valores que ela. Ela queria que aqueles valores se espalhassem, então ela resolveu que ela iria ajudar financeiramente aquela ONG. Porque ela entendia que ao dar recursos, aquelas ideias da ONG iriam se espalhar. Essa mesma moça se encontrou com uma amiga e essa amiga comentou que ela estava frequentando uma igreja e que ela estava dando ofertas e o dízimo. Essa moça da história do clube, ela achou aquilo um absurdo e falou: "Eu não acredito que você está dando dinheiro para a igreja, como assim?" Veja, essa historinha, essa parábolazinha, ela poderia ser verdade. Então a gente provavelmente já viu pessoas que criticam esse ato de dar dinheiro para a igreja. Mas vocês perceberam a incoerência que existe na fala dessa moça? Porque ela mesma não achou estranha quando ela foi num clube e participou financeiramente, ou quando ela deu dinheiro para uma ONG, para uma ideia que ela compartilhava. Então, tirando um pouquinho de lado aqui o fato da gente dar dinheiro para a igreja como um agradecimento a Deus, um sentimento de gratidão a Deus, eu queria falar sobre algumas questões práticas sobre essa questão de dar dinheiro para a igreja. E também colocar um grande parênteses aqui nesse assunto. Eu entendo que tem muitas pessoas que se aproveitam da religião e se aproveitam de pessoas inocentes e sinceras que querem que a religião avance, que a mensagem de Deus avance, e algumas pessoas e líderes se aproveitam disso para enriquecimento próprio. Eu entendo que isso existe, mas eu estou excluindo um pouquinho isso de lado, pondo um pouquinho de lado, porque é claro que também existem muitas instituições sérias, igrejas sérias, e que também vão necessitar de recursos. Então eu estou falando aqui, vou te dar algumas razões práticas sobre dar esses recursos para a igreja, mas estou falando aqui dessas instituições sérias, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar em algumas questões práticas. A primeira é que qualquer instituição, seja ela uma igreja ou uma ONG, ou enfim, ela precisa de recursos para sobreviver. Mesmo que ela não tenha um fim lucrativo, ela não está gerando lucro para ninguém, mas ela precisa de recurso. Então a pessoa que está frequentando uma igreja, ela senta num banco que foi comprado com dinheiro, ela está num ambiente que está limpo, porque uma pessoa foi paga para fazer essa limpeza, ela vai ouvir uma mensagem de um pastor que muitas vezes, ou um padre, enfim, que muitas vezes se dedica integralmente a preparar aquele sermão, aquele discurso, uma vez por semana. Enfim, essa pessoa está usufruindo de uma série de coisas e questões dentro da igreja, da religião, que custaram dinheiro. Então, se aquela pessoa está indo, semanalmente, aproveitando aquele ambiente, mas não está contribuindo financeiramente, é porque outra pessoa está. E ela está, vamos dizer assim, usando o recurso da outra pessoa. Então, a gente tem toda essa questão prática de que a igreja precisa de recursos. Qualquer instituição que não tiver recursos, não receber recursos dos seus membros, vai deixar de existir, vai morrer, porque sem esse suporte financeiro não tem como ela continuar. Mas pensando num outro lado também, que eu acho que é uma grande razão para a gente contribuir com as instituições religiosas, é na forma de gratidão. E, de novo, além da gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá e porque Ele pede que a gente dê as ofertas e dê o dízimo da Bíblia, e que, claro que esse é o principal motivo, a principal razão, mas vou colocar um pouquinho de lado, novamente, e pensar em algumas razões também de ordem prática e não espirituais. Veja,
nós nos beneficiamos muito de uma instituição religiosa. Eu posso dizer isso em primeira mão, que frequento uma desde ali do meu nascimento. E ao longo desse meu crescimento, da minha história, eu aproveitei várias coisas dentro da igreja. Então, por exemplo, o próprio cenário que a gente trouxe aqui de uma floresta, uma fogueira, é para trazer o fogo do conselho, que também é o nome do podcast, trazer isso que eu tinha na minha infância. Então, nós íamos acampar, fazíamos trilha, montávamos as barracas, montávamos a nossa janta, fazia a janta na fogueira, montava a fogueira. E tinha um momento especial quando a gente acampava, que nós sentávamos em volta da fogueira e tinha o fogo do conselho, em que um dos líderes ali do grupo falava com a gente, com as crianças, davam conselhos, trazia uma palavra legal, fazia uma oração, cantava uma música, enfim, era um momento muito legal. E esse momento eu só tive a oportunidade de ter porque eu frequentava essa igreja em questão, a igreja que eu frequento. Então ali eu tive uma oportunidade que talvez eu não teria. Algo que talvez para gerações passadas era mais comum, você ter essa experiência ali no mato, fazer uma trilha, enfim. Para as crianças nascidas na cidade é difícil ter essa oportunidade, a menos que os pais incentivem, enfim. E ali eu tive essa oportunidade e foi muito legal e muito bom para o meu crescimento. Eu também conheci alguns dos meus melhores amigos na igreja, amigos até hoje. Tive a oportunidade de treinar a minha fala em público, porque desde que você é criança, você é incentivado a ir na frente de todos e passar uma mensagem, fazer uma oração, tocar um instrumento, caso você toque. Então, tudo isso vai ajudando no seu desenvolvimento, te ajuda a enfrentar o medo de falar em público, te ajuda a treinar a tua fala, o teu discurso. Outra coisa que a igreja traz muito é a parte de música. Então, você é incentivado também desde criança a aprender o instrumento. Às vezes, mesmo a pessoa não tendo a condição, ela vai ter ali uma oportunidade de fazer uma aula gratuita, de cantar, de fazer parte de um coral. Tudo isso está agregando também. Parte de música, e sem contar na parte de aconselhamento, de ajuda, de comunhão. Então, semanalmente você está indo fazer amigos e encontrando pessoas, coisas, algo que hoje, infelizmente, está diminuindo, né? As pessoas trabalham mais em casa, ficam mais distantes das pessoas. Então, você tem um local ali para semanalmente ver pessoas, conhecer pessoas novas, ter uma comunhão com os membros da igreja. Então, veja quanta coisa você se beneficia da igreja, você pode se beneficiar. Então, é claro que eu vou ter gratidão com essa instituição e eu vou demonstrar minha gratidão. Posso demonstrar dando o meu trabalho voluntário, enfim, a minha ajuda, mas também financeiramente, porque eu quero que essa instituição continue. E sem a parte financeira, eu sei que ela não vai continuar. Outra coisa que é comum até em universidades, principalmente nos Estados Unidos, e que eu acho que também se aplica aqui, é quando uma pessoa que se formou numa universidade específica, ela tem sucesso ao longo da vida, ela tende a voltar para aquela universidade e contribuir financeiramente, porque ela entende que parte do sucesso dela é devido ao que ela obteve na universidade, aos recursos que ela obteve ali. Então, como parte de gratidão, ela faz essa doação para que aquela instituição continue e se fortaleça. E essa pessoa entende também que ela quer que outras pessoas tenham a mesma coisa que ela teve. E por isso ela vai, às vezes, abrir uma bolsa no nome dela, ajudar pessoas que não vão conseguir participar da instituição porque não tem recurso, então ela paga essa bolsa, enfim. Então, pensando na parte da igreja, se eu me beneficiei tanto disso e tenho gratidão, eu também quero que outras pessoas se beneficiem. Outras pessoas que às vezes não vão ter o recurso de fazer uma aula de música. Então, se eu tenho recurso, eu ajudo financeiramente ali a instituição e uma pessoa pode fazer essa aula. Enfim, são N questões que uma pessoa pode se beneficiar e eu quero que outras pessoas se beneficiem disso. Então, vem mais uma vez o apoio e incentivo financeiro. E por todas essas questões,
Eu acho até estranho quando as pessoas estranham ou acham um absurdo ou ridículo que os membros da igreja deem dinheiro para aquela instituição. Mas eu acho totalmente normal e, inclusive, necessário que isso aconteça. E para finalizar, eu queria trazer uma autoanálise que a Bíblia propõe para a gente. Um verso até conhecido que diz que aonde estão as nossas riquezas, ou seja, onde a gente põe o nosso dinheiro, o nosso patrimônio, ali também está o nosso coração. E mais do que talvez uma crítica, isso que as pessoas possam entender como uma crítica, eu entendo como uma autoanálise. Às vezes a gente acha que o nosso coração está em um lugar ou está em outro, mas quando a gente analisa onde é que eu estou colocando meu dinheiro, eu posso achar que o meu coração está na igreja, está na fé, que eu quero que essa mensagem avance. Mas se eu não estou dando nenhum recurso para isso, pelo contrário, eu estou dando recurso às vezes para coisas e instituições que eu não apoio, então aonde está o meu coração verdadeiramente? Se eu fizer essa análise, eu vou ver que meu coração está pendendo mais para as coisas que eu estou colocando o meu recurso financeiro, que eu estou pagando, que eu estou comprando, enfim. Porque, além de tudo, eu estou incentivando para que aquilo que eu não concordo continue, permaneça e espalhe a sua mensagem. E isso que eu concordo da igreja, da Bíblia, que eu quero que se espalhe, eu não estou contribuindo, então não vai se espalhar, vai cada vez mais minguar aquela mensagem. Então, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem, que a gente faça essa autoanálise da onde está o nosso coração, onde estão os nossos recursos e, consequentemente, onde está o nosso coração. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Oi? Show de bola. Show de bola!